Opa, eu sou o João. Eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse é o Finalmente Residente, o podcast que a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições de São Paulo. E a ideia aqui é bem clara. A gente vai mandar um papo reto pra você sobre o dia a dia da residência médica. O que é bom, o que é ruim, os perrengues, as histórias mais engraçadas. E a gente também vai falar, é claro, sobre carreira. Quais são as possibilidades de trabalho que você vai ter? Quanto que ganha um especialista? É 20, 50, 100 mil reais? Cola no episódio aqui junto com a gente que já você vai descobrir. Bora pro papo? Bora! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Que foi, cara? Do nada, ninguém. Beleza, galera? Vou começar assim também, autoestima, para receber a nossa convidada de hoje, que foi muito pedida, né, pela galera. A galera queria entender muito sobre essa especialidade específica. Então, Natália, por favor, se apresente aí pra galera. Oi, gente. Então, eu sou a Natália, eu sou médica dermatologista. Nasci em São Paulo, mas morei em Guarulhos a minha vida toda. E estudei por lá, só fui sair de casa mesmo quando eu fui fazer a faculdade na Unicamp, em Campinas. Aí fiz a faculdade lá, fiz a residência e gostei tanto que continuo por lá mais um aninho fazendo um fellow em cirurgia agora. Mais uma que continua na Unicamp, né? Acho que o John foi o único que a gente chamou até agora que saiu da Unicamp. O que acontece que todo mundo quis ficar e só o John quis sair da Unicamp? Não, mas já vamos começar a entregar o John. Engraçado, né? Pois é. Por que não me convidaram pra continuar lá, então? Por que o John não é fellow de lá? O John todo. é persona não grata na Unicamp, tá ligado? Não tem nada disso não, gente. É verdade isso, Nath, ou não? Não, imagina, ele era super elogiado, principalmente pela voz de radialista dele, famosa. Então ele se encontrou, né? Tá aqui na encontrou. posição certa. Como médico não, mas pela voz, 100%. Muito bom, Nath. Nath, seja muito bem-vinda. Acho que tinha muita gente pedindo a dermato, né? Que nem o João comentou, porque eu acho que é uma das especialidades, assim, mais peculiares, né? Eu gosto muito de dermato. Qual que eu não gosto muito? Acho que todo podcast eu falo isso. Conta um pouquinho aí da sua história, por que você fez essa escolha, né? Pro pessoal também entender, o pessoal talvez que nunca tenha pensado em dermato. Tem muita gente que não pensa, né? Não olha e fala, dermato, não, é muito cosmético, não gosto. Ou então, não gosto de pereba, não sei o quê. E às vezes o pessoal não considera a dermatologia com tanta... Ou considera muito aquela galera que, caraca, amo dermato, é só dermato, ou não considera. E eu acho que é legal, porque eu era uma dessas pessoas. Eu falava, acho que o dermato não tem nada a ver comigo. Quando eu rodei na pediatria, eu falei, cara, dermato é muito legal. E eu fiquei até meio mexida. Então, conta aí um pouquinho. Então, na verdade, eu decidi que eu queria fazer dermato, eu tava no 4º ano da faculdade. Foi um menininho que tava com uma plaquinha de alopécia. E eu lembro que eu tava no centro de saúde. A gente passava, né, em pediatria, clínica e GO. 3 dias da semana e eram 2 grupos, mas não era a mesma área, né, no mesmo dia. Então, a outra chefe que tava pela clínica, ela era dermatologista. E aí, a minha professora da PED falou assim, não, vamos chamar a doutora Juliana pra ver o que é. Nisso, ela entrou na sala, bateu o olho e falou assim, é uma alopecia areata? Aí já fiquei assim, nossa! Meu Deus. Parece mágica, né? Não, mas quem é essa mulher que olha e já é isto? Exato. E aí, Nenhum exame outro. eu falei, caramba, né? Só batendo Nem olho, perguntou você já se sabe. conhece o caramujo, né? Poxa, como assim? Por causa de pau a pique, né? Exatamente. E aí, nisso ela falou assim, mas tá acontecendo alguma coisa em casa, né? Tá tudo bem em casa? Aí a acompanhante falou assim, então, na verdade, os pais estão se separando, tudo, mas ele não fala muito sobre isso. Aí eu pensei, caramba, ela bateu o olho na lesão, já sabia o que era e já sabia que alguma coisa por trás estava acontecendo, que a gente sabe que pode ter um gatilho psicológico, assim, pra desencadear a alopecia areata. E aí eu pensei, dela já passou o tratamento, o paciente voltou, já tava melhor, então assim, pensei, batendo o olho, ela já conseguiu ver o que era, já conseguiu imaginar que algo tava acontecendo por trás disso, e a gente já passou o tratamento e conseguiu ver a melhora. Se não tivesse melhorado, saberia que aquela medicação não foi boa e poderia trocar. E aí eu pensei,
Amei. Quero ser assim quando eu crescer. Só que ao longo da faculdade, né, gente, eu entrei querendo cirurgia plástica. Aí passei por cirurgia, daí falei, não, acho que eu quero cirurgia mesmo. Meio Joana. Não, acho que ainda não, mas você vai provavelmente falar que passar por outras especialidades, aí sim, Joana. Aí sim. Não, aí beleza. Mas não tanto porque você não exerceu essa escolha várias vezes. Você não fez mais, mas aquele rolê, né, que a gente já sabe. Aquela história que a gente não comenta mais tanto. Exato, aquilo que a gente evita. Que dói, né? Dói bastante. Enfim, fui da Liga de Oftalmo, fiz iniciação científica em oftalmo, falei, não, acho que eu quero oftalmo. Aí depois da iniciação, vi, não quero oftalmo. Aí pensei, quero alguma coisa clínico-cirúrgica, então eu vou fazer o otorrino. Aí conversei com um colega otorrino também, falei, não quero otorrino. Aí passei na GO, né, o CAIS, no Unicamp todo mundo passa, ou ama ou odeia, mas amei, falei, nossa, vou ser GO. Aí depois eu pensei, não, ficar cuidando de só mulher pro resto da vida não dá. E aí no fim eu percebi que era muito medo, assim, de não passar na residência de dermato, e aí eu falei, não, quer saber? Eu decidi mesmo quando uma amiga minha falou assim, o que você sente quando você fala que você é dermatologista? E aí eu parei, assim, sabe aquele minuto de silêncio que eu pensei, me apresentar, sabe? Oi, sou dermato. Falei, não, é isso, eu quero isso. E aí você fez, Nath, você falou do medo em si de prestar a prova. Vinha de onde isso daí? Vinha, tipo, da concorrência, que você achava que é muito competitivo, a gente sabe. Você tinha medo, assim, de ter que estudar um ano novamente. O que passava na tua cabeça? Porque eu imagino que isso é uma dor que passa na cabeça de muita gente, né? Eu acho que meu maior medo era esse, assim. Eu acho que na vida a gente cresce muito, principalmente eu não sei de outras cidades, mas eu imagino que mais São Paulo, isso de, você terminou o colégio, tem que passar na faculdade, tem que passar na USP, tem que, depois que termina a faculdade, tem que passar na residência. Pelo menos é muito assim, você não pode ter essa pausa na sua vida que tá errado. E aí eu sempre senti muito essa pressão do tipo, terminei a faculdade, não posso ficar um ano parada, eu tenho que fazer residência. E aí, meio que no fim, assim, quando eu decidi mesmo dermato, eu pensei, se não passar, não é que, eu não vou ser mais médica, né? Não que eu vou perder tudo que eu vivi até hoje, não. Né? Eu pensei, não, tudo bem. Eu paro um ano, penso, né? Trabalho um tempo, tudo bem. E aí, eu acho que foi quando eu relaxei mesmo, que eu tirei essa noia da cabeça do tipo, tenho que passar, que as coisas deram certo. Um negócio que é bem interessante é o quanto o medo de um desafio alto, um desafio grande, pode fazer com que nós escolhamos, né? Caminhos diferentes do que a gente realmente gostaria de fazer. E qual que é o preço de a gente tomar esse tipo de decisão pautado nisso, né? Todo mundo passou por isso. Eu já pensei em dermato também. Sério isso? Sério. Não, isso aí ninguém sabia. Ninguém sabia. Não. Que prova? Mas, Aonde? A primeira prova que eu prestei, que foi na Federal de Santa Catarina, eu prestei pra dermato da minha rodada de prova. Juro aí você chegou me sacaneando. Vai, continua sacaneando a Joana. Foi, não, total. E você passou? Oi? Você passou? Então, vamos continuar aqui o papo. Voltando à minha linha de raciocínio. Mas assim, eu sei que isso deve passar na cabeça de muita gente que tá ouvindo, assim, de assumir uma crença e isso moldar uma escolha. E a gente vê muito médico fora da carreira onde almejava por causa disso. Então, é totalmente natural isso que tu fala, assim, faz muito, muito sentido. E é perigoso a gente pensar dessa forma e não ser sincero no que realmente a gente quer, né? Tá tudo bem, parar um ano tá tudo bem e vai indo atrás de um objetivo, é isso. A gente ouve muito isso de aluno também, né? Tem muito aluno que manda mensagem pra gente no Insta, já tendo essa percepção. Você nota pelo tom da pessoa, ela fala, eu sempre quis fazer tal coisa, mas esse ano, sei lá, eu sempre quis fazer cirurgia, mas esse ano eu estou pensando em patologia. Você fala, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas surgiu, assim, essa vontade. E você fala, você tem certeza, assim? E os motivos são diversos, né, John? Tem gente que é pelo medo de não passar. Tem gente, na cirurgia eu vejo muito isso, que é pelo medo da residência, que é uma cirurgia pesada, enfim. E aí as pessoas começam a botar um monte de, não desculpas, mas tenta se convencer de outros caminhos que, na verdade, quando a gente para pensar, né, não é bem isso. A pessoa toma um tempinho e enfrenta o medo, enfrenta até o medo de olhar e de se diagnosticar,
ela sabe que é verdade, ela quer fazer tal coisa. Total. Então, fica aí o convite pra quem tá ouvindo a gente. Tá pensando em 15 outras especialidades que nunca pensou na vida? Para e pensa se é isso mesmo. É um tempo precioso, vale a pena. E aí, Nath, você fez a prova, passou na prova, mas tem sido uma alegria muito grande. E você entra na residência com responsabilidades novas, com o carimbo na sua mão, com a necessidade de cuidar dos pacientes em si, sem o conhecimento também vasto em dermatologia, que eu imagino que, pelo menos na minha faculdade em si, eu dava uma quebrada leve, mas não era que você sai ali sabendo muita coisa, você sai até sabendo pouco de dermatologia. Como é que foi pra você essa mudança aí entre interna sem carimbo pra R1 com carimbo? Então, na verdade, foi uma transição meio lenta, assim, porque o nosso R1 é que agora mudou um pouco, mas o nosso R1 era muito na clínica e um pouco na dermato. E aí R2 e R3 só na dermato. E aí, a partir do ano passado, retrasado, o R1 ficou muito mais na dermato do que eu tinha ficado. E muito menos na clínica. Então, meio que o meu R1 foi praticamente todo na clínica, foram alguns meses de dermato e alguns ambulatórios só. E aí, nesse ano, eu fui estudando, né, a parte, assim, quando tinha algum caso de dermato na enfermaria, eu queria ficar com o caso, eu ia estudar, ia ver essa parte da dermato que eu não tava vendo, assim, com tanta frequência. Mas, de fato, assim, foi um choque, né, ter o seu carimbo. Porque, como interna, a gente, assim, o meu grupo, meus amigos, assim, a gente sempre foi muito do tipo, esse paciente é meu, então eu queria chegar mais cedo, queria ver todos os exames, queria passar o caso pro chefe. Aí o residente falava, não, eu que sei. Eu já vi tudo. E aí, ainda ficava brava quando o residente queria falar no nosso lugar, que eu pensava, eu que vi, eu que te fiz o caso novo. Só que a gente sabia, no fundo, que se eu não visse um exame ou outro, se eu acordasse atrasado, o residente ia estar lá, e se o residente não tivesse, o chefe ia estar lá. E aí você, como residente, você vê que as coisas já não são mais assim, né? Que se você não vir, talvez o chefe não vai ver também. Provavelmente. Ninguém vai ver. E aí o paciente é seu e só seu. Então o exame é você que vai ver, a prescrição é você que vai fazer, as orientações no dia a dia com a enfermagem, de alta, é tudo você que vai fazer. Então foi um choquezinho, assim. E muito mais no R2, porque no R2 a gente também passa na enfermaria de dermato. E aí sim que o paciente é seu e seu. São poucos pacientes, a gente é em 5, né, na Unicamp. Eu cheguei, assim, a essa conclusão master, eu já tava no R3, mas quando um R2 passou, fez uma visita, né, apresentou a visita, e ele colocou lá assim, paciente parou em AESP. Continuou a visita, blá, 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 e aí a chefe uma hora falou assim, mas viu, o que é esse AESP aí? Aí eu pensei, não, ainda bem que eu sempre cuidei bem dos meus pacientes, assim, ainda bem que a gente passou esse ano na clínica, porque meio que... É aquele momento que dá um bug, assim, né? Tipo, gente... Aí eu pensei, não, o paciente é meu, e é isso aí. E é muito doido, assim, porque muda muito o papel, assim, do interno lá na Unicamp e do residente, principalmente residente dermato, assim, porque é exigido uma organização daqueles ambulatórios do residente, né? Que muda totalmente, é uma inversão quase 180 graus de papel, de responsabilidade, né? Conta pra gente como que foi essas habilidades ali que vocês acabaram desenvolvendo de organização e de cuidar mesmo e ser o protagonista do ambulatório, cuidar de tudo isso e quanto que vocês são exigidos lá na Unicamp, porque eu acho que isso é uma coisa bem interessante de dividir. A gente como interno era muito assim, você atendia a pasta, meio que não precisava pensar muito, assim, discutia com o chefe faz isso e pronto. Aí você como residente já é cobrado de uma forma diferente, né? Então você já pega os casos mais complexos e o residente na Unicamp tem muito essa função de ensinar para os alunos também, né? Então os alunos ficam com a gente em alguns atendimentos, a gente vai explicando para eles. Parte muito do residente também, antes de passar o caso, pensar o que faria se tivesse sozinho, né? Então não esperar só uma conduta do chefe. Já chegava assim, olha, o paciente tem isso, estava tomando isso, hoje chegou com essa queixa, aí eu faria, entraria com essa medicação, diminuiria essa e associaria isso. O que você acha?
né? Então, eu acho que é muito bom para um crescimento como médico mesmo, como especialista, e que faz muito essa diferença do aluno pro residente mesmo. Super legal isso que você comentou, essa proatividade, né? E acho que se eu pudesse voltar no tempo hoje, voltar lá na Joana, CDF da faculdade, eu ia falar, para de ficar decorando o livro e começa a exercer esse raciocínio. Então, quem tá ouvindo a gente, às vezes a pessoa fala, como é que eu estudo melhor? No internato, no não sei o que, cara, é assim. Você destrincha o paciente, sim, sabe tudo que tá acontecendo, mas se propõe a ir além, né? Finge que você já é o médico, porque vai ser de uma hora pra outra que você vai ser o médico. O carimbo vai brotar na tua mão. Você não pode negar ele. Então, acho que isso é bem legal. Ô, Nath, deixa eu te perguntar. Você tá comentando aí bastante. Teve alguma história, algum paciente que te marcou mais? Na residência da dermato, como é? Teve algum caso que fica muito na sua cabeça? Então, meio que tem o meu primeiro paciente da vida, assim, dermatológico mesmo, foi um paciente da enfermaria. Porque um dia eu era R1, tava lá na retaguarda com os meus amigos da clínica, eu como R1 da clínica também. E aí, então, um dia eu era a pessoa que tava pedindo a interconsulta pra dermatologia. E no dia seguinte, eu comecei meu estágio da enfermaria e eu era a pessoa interconsultora. Então era assim, as pessoas me mandavam mensagem, tipo, Nath, você que tá na interconsulta? Tipo, sim, sou eu, mas até ontem eu tava aí com você. Então já foi um baquezinho ali. Tudo tranquilo, tudo sob controle. E aí essa mesma pessoa que tá na interconsulta, ela é responsável pela enfermaria. E aí eu pensava, né, na enfermaria, vou começar com o paciente, né, já fiquei o ano todo acompanhando pacientes internados, vai ser tranquilo. E aí meu primeiro paciente foi um paciente, uma psoríase eritrodérmica, então todo vermelho, todo descamando, com um monte de fissura, eu não conseguia nem esticar o braço, nem esticar a perna, e caiu lá, de paraquedas. Daí fiquei assim, meu Deus, isso que é dermato, né? Aí, beleza, cuidei dele como se fosse, assim, meu filho, sabe? Eu pensei, não, é meu primeiro paciente, eu vou, nossa, estudar muito, vou cuidar muito. E ficava lá, assim, todo o período que eu tinha livre, não, deixa eu passar lá pra ver como ele tá, deixa eu ver se melhorou, deixa eu ver se deram uma dose certa, deixa eu conversar mais com ele. Fiquei lá. Ele ficou umas 2 semanas internado, fiquei lá. Aí precisava buscar medicação no alto custo, a família morava longe, eu, não, deixa que eu vou, é meu paciente. Ficava lá na fila do alto custo, pegava a medicação. Nossa senhora. Enfim. Como é que era a fila do alto custo lá na... Porque eu tô lembrando a fila a fila do HC era assim, é algo bizarro. Primeiro que a farmácia é muito grande, mas assim, você passa do lado de fora e tem gente de toda São Paulo que vem consultar nos ambulatórios de especialidade aqui. Então aquilo ali fica um formigueiro. Natália, a FRJ também a fila do alto custo é aquela fila que se forma logo saindo do PS, subindo. Meu Deus do céu. Não, é que daí eu pensava, acho que eu como médica, né, vou chegar, vou falar, olha, eu sou médica, eu preciso pegar medicação. Será que eu posso, né, pegar? Primeiro não pode. Fica na fila. Eu falei, não, tudo bem, né, chato, realmente, não vou furar a fila. Fiquei lá na fila. Só que não só isso, os pacientes me viam de jaleco e chegavam assim, moça, aqui que eu pego sei lá o quê? Então, eu não sei, eu não trabalho aqui. Ah, não, tudo bem. Mas foram assim, uns 5. Até que eu resolvi tirar o jaleco e fiquei lá na filinha sentadinha esperando. Mas Meu tudo bem, Deus. deu tudo certo. Como era ingênua. Uma semana acampando na fila, igual show, né? Fica lá. Perdi o almoço, fiquei lá na fila. Foi mais de uma vez isso? Ah, umas 3, talvez. Mas vamos lá, o paciente sobreviveu ou Enfim, não? sobreviveu. Aí o paciente... Ufa! É que aqui tem um Aqui hábito. começa a contar a história, minha filha. A gente já espera. 100% de chance de não dar boa. Enfim, o paciente recebeu alta e depois que eles recebem alta, vão acompanhar com a gente no ambulatório, né? Aí eu falei, não, é meu paciente, eu que vou acompanhar esse paciente no ambulatório. Então, o retorno sou eu que vou atender, eu que vou acompanhar. E ele tava fazendo fototerapia, que tem que fazer 2 vezes na semana. Então, toda vez eu que avaliava pra fototerapia, eu atendia, fazia tudo. Aí, um dia ele chegou pra mim e falou assim, doutora, nem me aceitou no Facebook. Aí, cometi o grande erro de falar assim, não, mas é que eu não uso mais Facebook, eu só uso Instagram. Pra quê? Começou a me seguir no mesmo dia, uma pessoa, né, não vou falar nomes, mas começou a me seguir. Aí, eu olhei lá, 0 seguidores, 0 publicações, seguindo uma pessoa. Que era eu. Aí eu falei, nossa, né, tá meio esquisito isso. Aí peguei e bloqueei. Aí, no dia seguinte, foi um outro perfil, tipo, só as iniciais, assim. 0 publicações, 0 seguidores, seguindo uma pessoa, que era eu. Aí eu falei, então, acho que é melhor a gente começar a
né, compartilhar aí a responsa, porque talvez ele esteja entendendo de outra forma. Aí continuou o segmento normal no ambulatório, mas daí cada uma atendia uma vez, assim. Mas acho que por ser meu primeiro caso, foi muito marcante, e por ser um paciente que meio que ficou... Aí toda vez que ele me via, ai, doutora, nem fala comigo. Não, tô falando, tô te atendendo normal. Todo mundo já fez isso, né? Todo mundo já deu um Facebook, já deu um telefone para um paciente que era muito próximo, e liga 3 horas da manhã e você, meu Deus. Já aconteceu isso comigo, e era uma paciente muito ativa nas redes sociais, né? Recebi indiretas ainda, do tipo, a pessoas que, sabe, no nível assim que eu tive que chamar a equipe e olhar e dizer, gente, não vou mais atender essa paciente, vamos passar uma mensagem de que é muito tênue a barreira entre tu querer ajudar uma pessoa e o jeito que ela vai interpretar, assim. E a primeira coisa que voltou pra minha cabeça é, será que eu não fui profissional no agir com essa paciente? Porque normal pensar sobre isso, né? Será que eu dei uma mensagem errada nesse sentido? Às vezes não. Às vezes tu não era assim, olhando retrospectivamente, não foi nada disso. Mas aconteceu, então faz parte. É isso, no momento, quem vai se tornar residente aqui que tá ouvindo, saibam que isso provavelmente vai acontecer. E sempre analisem retrospectivamente o quanto que passou ou não no limite e usa como aprendizado mesmo, né? Porque eu tenho certeza que tu não pegou mais fila de alto custo pra ninguém depois de ser isso, né? Não, mas a fila de alto custo é quase a declaração de amor. É verdade, Nath, acho que... Se alguém um dia for buscar um alto custo pra mim, meu filho. Por você, eu fico na fila de alto custo e falo, cara, esse aqui é sério. É passível de confusão. Então. Total. Mas isso acontece pro bem e pro mal, né? Tem situações que a gente fica meio desconfortável e tudo. Tem pacientes que eu converso até hoje. Que são, assim, procuro saber então, tem o WhatsApp, me manda mensagem pra dar notícias de mês em mês, fala, fulano tá bem, que bom, quentinho no coração. Tem isso também. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa, pra Nath também, mas até mais pra vocês. João, você falou que você rodou um pouco na Dermato, não sei, na clínica? Na verdade tinha um projeto de extensão dentro da minha faculdade que a gente ia até cidades do interior, e aí era 1 ou 2 dias, geralmente 2 dias a gente ficava atendendo, sei lá, 1 bilhão de pacientes. A gente tinha, sei lá, 3 dermatologistas. Os caras eram bons, assim. E se pensar, um projeto de extensão, tirava um tempo dele para uma ação social. Aí, geralmente era organizado pelo município, né? Então, alguém do município organizava o local, dava uma escola, a gente ficava ali atendendo. Mas a única coisa que eu lembro é que a gente passava uma medicação chamada Efurix para quase todo mundo, né? Era isso que ficava marcado, tipo, você sai... e era muito assim, você ia discutir o caso, os caras batiam o olho, faz isso, batia o olho, era muito linha de produção, era muito rápido. Mas isso na graduação? Na graduação. Na residência? Não, na residência... Dermato, um beijo e um abraço. Não, acho que eu não vi nada de Dermato, só... A gente passa 1 mês na Dermato. 1 mês. Cara, é porque você, Nath, comentou uma parada muito maneira no início, que o João acabou de comentar, você bateu o olho e vocês têm uma magia, né, um conhecimento transcendental, também chamado de reconhecimento de padrão, um método de raciocínio clínico. Exatamente, que a gente não é treinado pra fazer. Eu na PED, e PED e Dermato andam uma do lado da outra, né? Com a quantidade de doença exantemática que a gente atende é enorme. E a gente acha aquilo muito difícil. Então, assim, é legal ver que... Pô, o João quase não viu Dermato, né? O João viu... Não sei se absorveu muita coisa. Absorvi. Efurix e quadriderme. É isso. Quadriderme, eu acho que rolava violência física se a gente prescrevesse quadriderme. Do tipo, não diagnosticou, como é que é isso? Mas uma coisa muito legal que tinha na Dermato da Unicamp, que me marca, é que o ambulatório, ele é adaptado para o ensino. Ele não é um ambulatório mais fluido, sabe? Mas existe uma etapa de checagem. E eu vou deixar a Nath contar pra gente como que é essa etapa de checagem, que é bem legal. Sim, aproveitando, então, né? Fala do ambulatório, Nath, mas também dá um overview. Até o overview eu acho que é mais legal primeiro. Como é o que o residente da Dermato, ele precisa? O que muda do R1 do Dermato para quem terminou Dermato hoje, dermatologista formado como você? Que transformação que acontece ao longo da residência e quais são os estágios, assim, que esse residente passa? Eu acho que é uma transformação, assim, que a gente nem percebe. A gente vai vivendo e vai vendo, e muito por conta da checagem mesmo, que o John falou. Que o que acontece? A dermato é uma especialidade extremamente visual, né? Então, quanto mais você vê, mais você absorve aquilo.
E que é diferente de você ver uma foto na internet, de você ler sobre a descrição da lesão. Não, você tem que ver a lesão, você tem que palpar a lesão. Tem muita lesão que é muito mais palpável do que visível. Então, esse processo da checagem é uma coisa que realmente faz a gente aprender muito. Porque a gente vê muitos casos e por ser um hospital de referência, né, um hospital terciário, a gente vê muito caso raro também. Vê muita coisa que talvez só leria no livro, né? Se não tivesse lá. Então, e a gente passa por muitas áreas lá. Então, a gente tem tantos atendimentos ambulatoriais, né? A parte mais de doenças clínicas. Tem a parte de cirurgia, né? Então, tem muito caso de tumor. A gente faz umas cirurgias assim que a gente, agora na pandemia, a gente foi operar lá em Sumaré, que o nosso centro cirúrgico ficou fechado. E as enfermeiras do CCA ficavam assim, vocês fazem isso? Vocês são dermatos e vocês operam isso? Porque eram umas cirurgias, assim, gigantescas. A gente falava que era carectomia, que a gente tirava uns segs, uns CVCs, assim, gigantescos. E faz retalho, faz enxerto. E acho que é uma coisa que muita gente nem imagina realmente que o dermato faz, né? E a parte de enfermaria, então, que a gente tem também os pacientes internados. Então, quem gosta dessa parte hospitalar também consegue ter esse conhecimento, né, durante a residência. E a gente tem um estágio também que é de histologia, que a gente vê as lâminas. Então, eu gosto muito que a dermato eu me sinto meio Dr. House, assim, sabe? Que eles faziam diagnóstico, eles operavam, eles faziam a químio, eles faziam... Só que de todas as especialidades. De todas as especialidades. E a gente na dermato também tem um pouco disso. Então, a gente tem uma suspeita, a gente faz a biópsia, aí a gente consegue ver a lâmina desse paciente, a gente consegue fazer a cirurgia depois, fazer esse segmento. Então, é muito completa, é uma residência muito completa mesmo. E de todas as idades também, né? E de todas as idades. Então, eu sempre gostei muito de criança, dependendo da criança, mas sempre gostei muito de criança. E muito de vozinha. Eu amo vozinha. Tem vozinha que chega que dá vontade, assim, de carregar no colo. Então, são os extremos. A gente consegue cuidar de todas essas idades. É muito bacana. Ô, Nath, teve algum estágio que você gostou mais e algum que você não curtiu tanto? Cirurgia que eu tô até agora. Faz sentido, né? Fazendo um fellow em cirurgia. Então, acho que muito do que eu já tinha na cabeça que eu gostava muito de fazer procedimentos, no geral. Então, eu gostava muito de fazer cirurgia, procedimentos cirúrgicos, estéticos. Então, a cosmetria não é muito forte, assim, na Unicamp. Mas a gente consegue aprender bem durante o último ano, né? Durante o R3. Então, eu gostei muito dessa parte de cirurgia, porque a gente realmente a gente faz cirurgias que eu, como aluna, não imaginava que o dermatologista fazia. Bom, gostei muito dessa parte e eu amo isto. Amo ver lâmina, adoro, só que não é pra mim no sentido de não ter esse contato com o paciente. Então, dá pra ver que eu gosto pouco de falar, de conversar. E eu não consigo ficar assim, o estágio da isto que eu ficava o microscópio, a lâmina, eu já começava a me coçar. Tipo, eu tenho que conversar, tenho que falar com alguém. Cadê a falando sozinha ali. Imagina ela conversando no laboratório, conversando com a lâmina. Então, teu diagnóstico sei lá, quais são os diagnósticos, João? Podem vir da histologia aí. Tinha. Tá sabendo muito. Não, mas meu namorado é radiologista, né? E aí um dia ele falou assim, não, porque a gente hospital casa hospital, não sei o que lá, a gente tava conversando sobre isso, sobre a vida real, né? E aí eu falei assim, não, mas você ainda encontra seus amigos, você consegue ficar conversando dele. Eu não fico conversando. Aí eu falei, como não? Você tá na sala de laudo, tá todo mundo junto, vocês não ficam conversando dele? Não. A gente fica, cada um no seu computador, laudando, terminou de laudar e vai embora. Eu falei, nossa, eu seria expulsa, eu acho que na primeira semana. Tipo, gente, e aí, o que vocês fizeram no final de semana? Que essa menina que não para de falar, gente, o que vocês acham aqui desse exame? Só pra puxar papo. É um raio-x de tórax normal. Né? É isso mesmo, né? Então tá bom. Só pra saber. Vamos tomar um café? E deixa eu te perguntar, Nath, você tava falando dos pacientes da enfermaria, mas eu fiquei curioso. Quem que é o paciente da enfermaria da dermato que interna? Nossa, tem muitos. Tem desde o que não precisava estar lá até o que realmente precisava. Então, tem alguns pacientes que não é assim o mais correto, mas às vezes a gente fazia isso para agilizar a vida mesmo. Então, por exemplo, o paciente tem um SEC, um carcinoma espinocelular no couro cabeludo que tá aumentando, tá crescendo, a gente precisa fazer uma tomo e a gente não tem cota de tomografia.
a gente internava o paciente para já fazer essa tomografia, para já pedir interconsulta para cirurgia cabeça e pescoço, para agilizar o mesmo processo. Então, às vezes não era que, nossa, ele precisa estar internado. Mas se, de repente, fosse esperar uma cota de tomografia até encaminhar para cirurgia, ia demorar um tempão e aquele tumor, às vezes, podia virar inoperável. Então, esse paciente também interna. Mas tem de tudo, tem desde essa psoríase eletrodérmica. A gente recebeu, uma época, muito casos de pênfigo. Então, pênfigo é aquela coisa... É aquela doença bolhosa que você olha, parece um grande queimado. E até a enfermagem fica assim, tipo, nossa, que é isso? Mas o que eu faço? Como que dá banho? E é um paciente que tem muita dor, que às vezes precisa dar morfina pra conseguir dar banho no paciente. Então, por ser um hospital terciário, a gente tem muito paciente grave também. Então, é muito diferente, às vezes, do que as pessoas acham que é a dermato, né? Que é só vida de consultório, mil maravilhas, que também não é. Acho que isso você tá deixando bem claro, que tá sendo bem legal, assim, de ver que não é só a cosmiotria, não é só, tô no meu consultório tranquilinho, vou alocar uma salinha, vou atender ali particular. Bem legal isso. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Nath, você tá aí comentando, acho que a dermato tem uma coisa interessante, que é a coisa muito visível, né? Então o paciente ele tá doente, todo mundo está vendo que ele tá doente. Existe um estigma, existe um peso. Isso na Unicamp tem uma equipe multidisciplinar? Os pacientes são atendidos, os pacientes mais graves, tem uma psicologia que vem junto, existe essa abordagem mais, porque a Unicamp é conhecida pela abordagem humanística, né? A Unicamp tem essa fama. Então, pensando no paciente dermatológico que é estigmatizado porque tem uma doença grave de pele, como é que era essa abordagem? Não tem, assim, um específico para a dermato. No HC em si, tem uma equipe de psicólogo, né, que vai na enfermaria, que ajuda tanto os familiares quanto o paciente em si. Mas ambulatorialmente a gente não tem, que nem na oncologia tem, por exemplo, uma psicóloga, uma nutricionista, a gente não tem. Mas quando o paciente está internado, a gente consegue pedir essa avaliação, mas não é assim, regra, sabe? E você comentou um aspecto muito legal, né, da complexidade dos pacientes e gravidades dos pacientes dentro da Unicamp. Como é que você vê, por exemplo, a diferença entre fazer uma residência de dermatologia na Unicamp e a sua formação, às vezes comparado a uma residência de menor porte ou num local menor, ou até mesmo uma especialização de dermatologia, Nath? Eu não sei muito como que funcionam essas outras, assim, como que é após ou como que seria um serviço menor, mas eu imagino que vejam menos casos, assim, complexos, né? Então, que não tenham uma enfermaria com pacientes tão graves ou que não tenham ambulatórios com tantos pacientes. Então, o nosso aprendizado, assim, eu sinto que foram poucas as vezes que eu sentei para ficar lá estudando. E quando eu vi, eu sabia aquela doença, eu sabia como diagnosticar, como tratar, só de ter visto um monte de casos, tipo uns 60 casos daquilo em um dia, sabe? Então, o ambulatório de tumores era um ambulatório muito lotado, era assim que você... Meu Deus! Deu um déjà vu aqui. O nome do ambulatório é Múltiplos Tumores Epiteliais. Meu Deus! Sim, muitos. Meu Deus! E aí a gente acaba aprendendo muito por repetição mesmo e muito fazendo, né, na prática mesmo. Então, atendendo aquele paciente, discutindo aquele paciente, cuidando a longo prazo daquele paciente e vendo esses casos graves que talvez um serviço menor não tenha. Eu tenho alguns casos bem marcantes da dermato na época da residência. Pênfigo, não era? De pênfigo, teve um que era uma eritrodermia e era um linfoma cutâneo, tava na reta. Teve um caso que era uma hipovitaminose que depois fechou e chegaram pela dermato, que era um tumor neuroendócrino, né, que foi uma publicação. Assim, a dermato lá, sinceramente, eles dão um apoio muito, muito grande pra clínica médica. Muito. E eles pegam, assim, eles puxam o raciocínio. E chefes ali, vocês têm chefes muito, muito bons que vão atrás, assim, da raiz do negócio e chegaram a diagnósticos brilhantes que, pela dermatologia, foi a janela de conexão com o diagnóstico. É bem positiva a minha impressão da dermato, assim, sem falar de uma mão para imunobiológico, uma mão para imunossupressor. Assim, é bizarro. Para mim é um nível de complexidade que tem na Unicamp para dermato que é muito comparado ao nível de clínica e de tato terapêutico da Reumato, sabe? Inclusive tem alguns ambulatórios em conjunto, enfim, né? É muito, muito bom. Muito
bom mesmo. Claramente, aqui a gente tem 2 pessoas que são fascinadas, 3, né? Fascinadas pela dermato e o João. O João tá ali na dele, quietinho. Mas eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Eu ia fazer. É a pergunta que todo mundo quer Faça saber. as honras. Quando você pensa em dermatologia, automaticamente vem a imagem, vem de um profissional bem-sucedido, de uma carteira Sem olheiras. sem olheiras. Feliz. Inclusive vai rolar uma interconsulta aqui no final do episódio, né, John, por causa das tuas olheiras. Como é que a gente melhora isso aí? Mas tô brincando. Corta isso, hein? Eu tô aqui quieto na minha, do outro lado da mesa. Ele vai não falei devolver. nada de ninguém hoje, tá? Ele vai devolver, provavelmente falando das minhas espinhas. Você lembra aquele dia que o John foi maquiar pra fazer aula? Porque a gente passa uma basezinha, né? Aí o pessoal teve que passar 5 vezes a quantidade de corretivo normal. Foi. Aí agora otimizaram a câmera pra não precisar mais maquiar. Aí, de vez em quando eles falam, John, vem aqui. Precisa te maquiar e passar o filtro da câmera. Mas, Nath, pra gente fechar aqui, e eu tava falando, como é que é a remuneração do dermatologista e o que ele pode fazer? Por exemplo, ele tem uma rotina de enfermaria no hospital ou não? Ele fica só no consultório ou não? É o consultório e ele opera? E quanto que ganha pra fazer cada uma dessas coisas? O que um dermatologista, tipo, nossa, aquele cara é muito bem sucedido, aquela mulher é muito bem sucedida, quanto que ele embolsa, assim, 20, 30, 50, 100 mil reais? Como é que funciona isso? Não vale falar ganha muito, ganha pouco, ganha mais ou menos. Queremos valores. Eu sei que é uma área que varia muito. Então, como você tem um grande leque de áreas para atuar dentro da dermatologia, você também tem tetos muito diferentes. Então, quem trabalha com... Eu conheço dermatologistas que ganham na casa dos 100 mil, mas também conheço dermatologistas que não chegam nem perto. Uns então, 40, assim, né? Meio merda. Complicado. Né? Pouquinho. Não, mas Passa assim... fome quase. É que realmente... Trabalhando, por exemplo, eu comecei agora a trabalhar com convênios. O convênio é uma coisa que você atende, ele te paga R$70 a consulta. E se você for viver só de consultório, clínica, sem fazer nenhum procedimento, no final do mês as contas não fecham. Então, assim, é muito legal a parte clínica, gosto muito da parte clínica, mas não dá pra viver só de clínica. Então, assim, quem não faz procedimento, tem quem não faça, né, procedimentos de cosmetria. Ou tá ainda ligado a alguma instituição, ou tá ligado à indústria farmacêutica, que também tem muito, nessa área de biológicos, por exemplo, para dar aula, para ser speaker, acaba tendo uma boa remuneração também. E a parte de cirurgia também varia muito de acordo com a cidade, então São Paulo remunera muito melhor do que o interior, por exemplo. Tem os procedimentos cirúrgicos normais, tem a cirurgia micrográfica de Mohs também, que é um procedimento mais demorado, mas que também estão fazendo algumas caras e bocas aqui, tipo, Vou que é fingir isso? que eu conheço, Tá todo mundo... Nossa, micrográfico. É uma cirurgia que você tira a peça e faz a lâmina no mesmo momento. Então, ao invés de tirar com uma margem de segurança de meio centímetro, você tira com uma margem menor, tipo 0,2, e olha no microscópio já no intraoperatório. Então, se aquela margem estiver comprometida ainda, você amplia só onde está comprometida. Então, assim... O animal. É um procedimento, a cicatriz fica mais estética, né? Porque vai ficar uma cicatriz menor, mas é um procedimento que demora mais e que também remunera mais, consequentemente. Então, dentro do dermato, tem muitas áreas, né? Você pode... Eu tenho amigas que estão em hospital também trabalhando ambulatório, né? Fazendo interconsulta hospitalar, então também tem essa área. Mas eu vou falar mais por mim, assim. Agora eu tô acompanhando uma dermato, né? Então, acompanhando não, eu já tô trabalhando lá também. Eu comecei acompanhando e aí ela abriu a minha agenda de atendimentos. Então, isso também é uma coisa que dá pra se fazer, porque meio que na Unicamp a gente não tem muito esse treinamento pra vida real, assim, né? Pra vida de um consultório particular. E essa foi uma oportunidade que surgiu, então eu ia ter meu optativo no ano passado em Coimbra, em cirurgia dermatológica, em setembro. E aí veio a pandemia e a gente falou, não, vamos deixar pra fevereiro, porque já vai estar tudo normal, né? Até fevereiro vamos pra Coimbra.
Só que não. E aí, a gente, né, viu que não deu e a gente falou, não, então vamos acompanhar alguma dermato dessa área de laser, de cosmetria, que a gente não tem na Unicamp. E aí a gente foi acompanhar e essa dermatologista falou assim, mas você quer só me acompanhar ou você quer trabalhar aqui? Aí eu falei, não, eu quero trabalhar, claro, né, mandei mensagem pra isso. E aí comecei acompanhando ela, então aprendi muito, assim, de como tratar um paciente particular, de como falar, de como vender um produto, de como vender um procedimento. E é uma possibilidade também nesse pós-residência. Eu tô fazendo fellow ainda, fico 3 dias da semana lá em Campinas, às vezes faço uns bate-volta maluco. E aí tô trabalhando lá em Santo André também com essa dermatologista. Comecei aqui, então, na vida pós-residência vai viajando, né? Você vai, onde vai aparecendo oportunidade, você vai falando sim, 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 até que você percebe que quanto mais sim você fala pro outro, mais não você fala pra você. Nossa. E aí... Interessante. Vou tatuar essa frase. Roda de novo essa frase. Nossa. Você vai falando sim, 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 até que você percebe que quanto mais sim você fala pro outro, mais não você fala pra você. Aí eu falei, não, deixa eu pensar direito o que eu quero. Então, essa parte do convênio, por exemplo, saí. Tô agora em Santo André, talvez vendo algum lugar aqui em São Paulo agora. Então, ainda tá meio nebuloso, assim. Mas por volta dos 15, assim, dá pra tirar por mês, trabalhando uns 3 dias, 2 a 3 dias na semana. Então, pra um começo, eu acho que tá muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô aqui lembrando do podcast da Oftalmo que a gente fez, que do nada surgiu um plantão de óculos. Que a gente ficou tipo, o que é isso, plantão de óculos? Tem plantão de dermato? De dermato? Não tem plantão de dermato. Tá. Já uma vez me ofereceram, Plantão de tipo... pinta. Vem e avalie suas pintas, né? O que eu Uma gosto fila. da Natália é que ela é super educada, né? O João fala uma dessa, ela... Nossa, com certeza ela Sorria pensou. tipo, que super caridinho, educada. Marta. Ela só deve estar pensando, Que babaca. nossa senhora. Não acredito que Se eu fosse Desculpa, eu- Nath, desculpa. Galera, valeu, tô indo embora aqui. Volta. Não, mas vou te falar que isso é uma coisa que tirou muito a minha paz, assim, um tempo da residência, sabe? Porque... Não. Mas isso de dar uma olhadinha. Porque por ser uma área muito visual... O que a gente tem de gente, seja paciente, seja acompanhante do paciente, seja familiar, assim, aparece de todos os buracos. Até o Uber já falou pra mim, tipo, ai, ainda bem que você é dermato, tipo, me buscar na clínica. Ai, caiu com a pessoa certa, então eu ficava, deixa eu descansar só um pouquinho. Porque as pessoas acham que é uma área muito visual e que você só vai olhar e falar, não, passa isso, pronto, acabou. Só que não, até interconsulta na Unicamp, às vezes falava assim, ai, é rapidinho, vai lá dar uma olhadinha. Mas não é rapidinho, tem toda uma história por trás daquilo. Então, pra ver uma interconsulta de uma pápula única no paciente, eu pegava o prontuário inteiro do paciente, via quanto tempo estava internado, o que estava tomando de medicação, quando começou, conversava com o paciente. Então, assim, não é só uma olhadinha. E essa olhadinha, querendo ou não, é o nosso trabalho. É isso. Nath, animal. Acho que assim... Deu pra ter uma ideia muito clara de que a dermato é muito ampla, né? Às vezes o pessoal fica, não, dermato, eu vou largar o esteto, eu vou ficar ali só vendo, só olhando. E não é nada assim, né? Você abriu uma perspectiva, até a coisa da cirurgia mesmo. Eu não tinha ideia também de cirurgia tão grande, porque tem... O meu dermato não é um que faz muito procedimento, ele faz coisas menores, muito pequenininhas. Então quando você fala uma coisa dessa, eu falo, nossa, que maneiro, né? Eu fico eu acho que vai ser minha 4ª residência. Que a terceira eu já falei que já ia ser alguma anterior aí, que eu não Se venho mais controla. Oftalmo, acho que eu falei que ia ser minha terceira. A 4ª vai ser dermato. Combinado. Obrigada, viu, Nath? Mas Foi um prazer. Quer falar últimas palavras pra quem quer fazer dermato, dar um conselho? eu acho que, assim, quem quer fazer dermato tem que pensar muito por que quer fazer dermato. Se quer fazer porque acha que vai ser muito rico, de repente não vai, entendeu? Se você acha que, eu vou ficar só fazendo procedimento, a gente não sabe. A nossa área tá sendo extremamente invadida por outras áreas, então tem muito Verdade. dentista fazendo, tem muito esteticista, biomédico, até farmacêutico pode fazer botox de repente. E aí a pessoa às vezes vai com essa ilusão de que, nossa, dermato é só maravilhas, e não é. E ao mesmo tempo a pessoa que, não, eu gosto muito de clínica, quero só fazer consultório. Também não tem como você pagar todas essas contas atendendo só convênio, a não ser que você atenda das 8 às 8 todos os dias, sem pausa, com meia hora de almoço. Sim. Então, assim, é pensar realmente o que você gosta na dermato, por que quer fazer dermato e ser feliz. Animal. É isso. Obrigado, Ai. Nath, pela presença. E tamo aí. Beijão. Valeu. Obrigada, gente.
E galera, fazendo um breve parênteses aqui no nosso papo, hoje a gente tem uma novidade pra vocês, que é a seguinte: a gente vai dar um desconto aí de R$100 no PS Medway, nosso curso de medicina de emergência, pra quem usar o cupom com o nome, que é claro, da nossa convidada, a Natália. Natália sem H, tá? Não vacila. Então é só clicar no link aqui que tá na descrição do podcast. Insere o cupom Natália, N-A-T-A-L-I-A. Não tem H, não é nem Natália, nem com TH, beleza? No momento da compra, e aí você consegue o desconto. Essa condição, ela é válida por tempo limitado. Então dá uma olhada ali nas regras que estão na descrição. E é isso, bora fechar esse papo. E finalizamos mais um Finalmente Residente com a Natália, mó gente boa, super tranquila, desenrolada. O que achou, Joana? Pô, foi animal, né? Ela saiu aqui do podcast falando, ai, falei muito, acho que eu falei demais, mas pô, foi muito bom esse episódio. Deu pra ter uma ideia muito boa da Dermato, aqueceu meu coraçãozinho, minha quarta residência. É, exato. Fala aí, João. E também dá pra ver a paixão que a Nath tem pela dermatologia, né? Deu pra ver o quanto ela tem esse carinho, esse cuidado com os pacientes. E a gente acabou não colocando aqui como você consegue entrar em contato com ela. Até se você quiser uma consulta ou se quiser saber mais sobre a dermatologia na Unicamp, o @ da Natália, o Instagram é o @nataliasuzuki.dermato. Então, se você tem dúvidas, vai lá e tira suas dúvidas. Sem H. E por favor, também não manda foto da pinta pra ela ver, né? Coitada, ela vai cobrar. Não pede pra ela dar uma olhadinha, hein, gente? Por favor, né, gente? A gente proibiu que ela desse consulta de graça, hein, gente? Todo mundo aqui pediu um Botox, mas não rolou, né? Vai lá e usa o cupom MEDWAY. Mas é isso, gente. Bom demais. E, só para reforçar, a lista da Unicamp dos aprovados na dermatologia. São 5 vagas na Unicamp e 3 alunos da Medway foram aprovados. Lara Borges, Paulo Starschmidt e Thiago Rummel. Então, se você conhece algum deles, beleza, eles foram alunos da Medway. Mas se você não é ainda, as vagas para o Intensivo São Paulo estão abertas. Não seja boca mole, o curso que é direcionado para as provas de São Paulo, com guias estatísticos avançados das instituições, com 40 aulas direcionadas para cada uma das principais instituições de São Paulo. Curso de imagens. Simulado específico, original, no padrão de cada uma das bancas. Questões comentadas, alternativa por alternativa, para você saber por que tá errando e poder melhorar ainda, né? Visão do aprovado em cada uma das questões, né? Então... Curso diferencial de cirurgia. A gente pode ficar aqui falando até amanhã. E várias novidades, meu Deus. Mas vai lá no site, em algum lugar, acha e se inscreve no Intensivo São Paulo, beleza? Tem sugestão de episódio? Manda lá pra gente no @medway.residenciamédica e não esquece de seguir a gente aonde, John? Siga a gente no Insta, no YouTube e também em qualquer tipo de streaming. Não deixem de compartilhar com seus amigos que querem dermatologia, porque é o fino do fino que a Nath compartilhou com a gente hoje. Vocês nem me deixaram falar nada, então só vou dar um beijo grande em todo mundo e até o próximo episódio. Valeu, galera! Valeu!